pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda. É sempre muito bom ter vocês aqui comigo. E hoje eu vou falar com vocês sobre a tag dos 50%. Vou trazer um pouco das minhas leituras durante esses 6 primeiros meses. E a ideia é que no fim do ano eu faça um levantamento também um pouco mais detalhado. Então, o gênero que eu mais li, quantidade de livros em determinados países, divisão por gênero, então fantasia, romance, quantas mulheres. A ideia é fazer isso no final do ano, mas por enquanto aqui vou responder algumas perguntas, inclusive que é bem famoso aqui no YouTube, sobre quais foram os livros mais impactantes desse primeiro semestre. Estou aqui com o meu caderno para me auxiliar nas perguntas como um todo. Então a gente começa com o livro preferido. Eu me propus a escolher um livro por pergunta. E antes de eu continuar, não esquece de curtir, comentar aí, compartilhar e se inscrever aqui no canal, ok? Decidi então, continuando, a falar um livro por pergunta. Por quê? Facilmente eu colocaria mais de um livro para que também eu conseguisse selecionar livros que de fato se encaixavam na pergunta proposta. Então, um dos livros meus preferidos desse ano, por enquanto, nesses 6 meses, é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Ele é um livro extremamente curtinho, ó, inclusive até pequenininho. Não é uma edição de bolso, mas poderia ser. E eu não vou mentir que eu gosto desse formato. Eu acho que para ler é super gostoso. Esse teórico vai falar um pouco sobre a nossa sociedade do cansaço e como nós deixamos de ser uma sociedade contemplativa para nos tornarmos uma sociedade extremamente produtiva. Ele vai elaborar muitas questões sociais, dos quais eu gosto muito de estudar. Um livro super interessante que faz a gente refletir sobre a sociedade como um todo, principalmente o que foi perdido durante o tempo, porque às vezes a gente tem a sensação de pensar só o que a gente ganhou com a questão principalmente tecnológica, mas não só isso, né? Com a evolução, a globalização, mas também entender o que a gente perdeu e como isso vem influenciando socialmente, culturalmente e psicologicamente. Eu até então não tinha lido nada desse teórico, mas eu já estou super animada. Esse livro já estava na minha prateleira, porém ele também tem no Kindle Unlimited, então é uma opção. Já estou ansiosa para ler outro livro dele que eu também já tenho aqui na minha estante, mas que eu ainda não consegui sentar para ler. Por mais que seja pequenininho, eu sempre gosto de pegar quando eu tô com a cabeça um pouco mais fresca, porque são algumas reflexões que você fica ali um tempo pensando sobre elas, para de fato refletir o que você está lendo. Adoro, acho muito interessante. Então, o primeiro livro foi esse. Depois, a melhor continuação, e eu não poderia deixar de falar dela. Rebecca Yarros com Tempestade de Ônix. Nessa edição da Planeta Minotauro, ela então vai dar seguimento na série de Quarta Asa. Como é o terceiro livro, eu não vou conseguir falar muito, porque eu não quero dar spoilers para vocês, mas Quarta Asa, o primeiro livro, ele vai contar a história da Violet, onde ela tem como objetivo a sobrevivência dentro de um lugar que ela nunca se imaginou, que é com esses soldados, né? A mãe dela acaba colocando ela, então, com os cavaleiros. Ela queria ir para os escribas, para ser uma mulher acadêmica, mas infelizmente a mãe dela, que é a general desses cavaleiros, manda ela para o centro de treinamento. A missão dela é sobreviver diante a isso. E nesse mundo a gente tem a união com dragões. E é muito bom. Esse terceiro livro, ele é o meu preferido da série. Eu sinto que a gente tem um desenvolvimento muito mais político, porque no primeiro livro, ao meu ver, é uma iniciação da trama. Então, no primeiro livro, a gente tem a Violet descobrindo esse universo como um todo e mostrando pra gente como funciona. No segundo livro, a gente tem um desenvolvimento do romance, vamos por assim, mas também um desenvolvimento da história. Acontece uma situação importante. Então, no segundo livro, ao meu ver, é um desenvolvimento dos personagens. No terceiro livro, é um desenvolvimento político e uma direção certeira para o clímax da história, onde vai acontecer, assim, ao meu ver, o maior plot twist. Eu adoro. Estreia aguardada.
Eu entendo que aqui a estreia deveria ser sobre o segundo semestre de 2026. Aí, nesse caso, eu coloquei 2 estreias aguardadas. Uma delas é da Sarah J. Maas. Eu acho que vai movimentar bastante o mercado de fantasias como um todo, fazendo com que muitas fantasias ganhem destaque, o que é muito bom, eu acho muito legal. Quanto mais movimenta, mais livros diferentes chegam aqui no nosso mercado. Eu ainda não finalizei a Kotari, eu tô no segundo livro. Porém, como eu tô lendo Trono de Vidro agora, e eu tô gostando da narrativa, estou ansiosa, sim, pro lançamento, por mais que eu não leia ele assim que lançar, mas eu acho que vai ser interessante. E também, outro lançamento, só que eu sei que não vai ser nesse ano, é o quarto livro da Rebeca, da série do Imperiano, né, que é a série de Quarta Asa. Estou muito ansiosa, é o livro que eu tô mais aguardando, eu não paro de pensar um segundo. Tem momentos que eu viro, eu tô sentada assim, ou até deitada antes de dormir, eu falo, gente, será que o Zayden tá bem? Será que a Violet tá tranquila? Livros que me decepcionaram. Bom, pessoal, eu conheci uma autora esse ano, conheci que eu falo que eu comecei a ler os livros dela, que é a Rafaela F. Frank, se eu não me engano, que ela é uma escritora brasileira que escreve livros de romance e normalmente ela publica no Kindle Unlimited. Eu conheci ela por um livro que vai estar inclusive nessa lista mais pra baixo, e eu tava muito animada pra continuar os livros dela. Só que, ao ler Protegendo o Perigo, eu me decepcionei um pouco. Eu senti que a história não foi pra mim. Eu entendo que ela escreveu esse livro um pouco antes, porque eu tinha acabado de ler um livro recente dela, que ela recém tinha publicado. A escrita não me agradou tanto, eu achei o casal também sem química. Pode ser um problema meu, não acho que uma questão da autora, também não é uma crítica a ela. Inclusive, quero e já tenho lido outros livros dela, e entendo que não é toda história que é pra todo mundo. Tem livros que eu vou gostar, tem livros que eu não vou gostar. Eu acabei me decepcionando porque eu entendo que não é o pior livro que eu li essa pergunta. É o livro que eu mais me decepcionei. Então, um livro que eu estava com expectativa e ele não supriu as minhas expectativas. Neste caso, o livro que não supriu as expectativas que eu tinha criado era este, e não por esse título em específico, mas por conta da autora. Eu criei uma expectativa muito alta com ela, porque eu achei os livros aquele livro que ela escreveu muito bom, e aí eu acabei me decepcionando. Mas tudo bem também. Não estou desistindo dos livros da Rafaela. Eu sempre acabo salvando algum outro livro dela na minha wishlist, principalmente porque tem no Kindle Unlimited os livros dela. Porém, não vou mentir, foi meio que um balde de água fria nessa situação. Pior livro desse ano. O pior livro desse ano foi um livro de romance que chama Harmonização Imperfeita ou Perfeita. Eu não me lembro mais. Até porque foi muito desgostoso, assim. Essa história vai contar sobre um casal. E a gente também vai ter uma questão de age gay. E sobre ela ser sommelier de vinho. Por isso, a harmonização perfeita, porque vai falar muito sobre o vinho nessa história. Eu não gostei da escrita. Eu percebi erros. E aí, mais uma vez, também não é uma crítica à autora, mas eu percebi erros gramaticais e erros de edição no livro. Então, errinhos assim de uma palavra tá escrita errada, ou o parágrafo tá duplicado, ou uma palavra, uma frase ter repetido 2 vezes, o que às vezes acontece, é normal. E aí, esse não é o problema do livro, tá? Mas é só um apontamento que eu fiz, porque às vezes quando você tá lendo, você fica meio confusa lendo, e aí você fala, não tô entendendo, aí até você entender que é uma questão de erro de edição, já se passou ali uns segundos, assim. E eu senti uma falta de química no casal, o desenvolvimento não me agradou, eu sinto que as coisas poderiam ser resolvidas com uma única conversa, deles sentando e conversando como adultos, tais como eles são. A autora foi extremamente prolixa, então ela ficava repetindo umas coisas que não tinham necessidade, escrevia cenas que, ao meu ver, não agregavam nada na história, e nem desenvolviam os personagens como um todo. Não que eu quisesse que tivesse cenas de romance a cada capítulo, não é. Mas às vezes eram umas cenas assim que não faziam sentido. Estavam ali no meio, meio que pra encher linguiça mesmo. E é um livro extenso, se eu não me engano, tem 800 páginas. Esse livro, então, no final eu só queria acabar. Porque eu fui falando assim, gente, não, vai melhorar, né? Aí quando eu fui ver, eu já tava em 70%. Falei, vou terminar o livro. Mesmo sabendo que ele já era uma bomba. Falei, não vou gostar do livro, já entendi. As coisas não estão se decorrendo, as coisas não estão indo para lugar nenhum. E eu falei, ok.
é isso aí. Então não é uma indicação, tá? Eu não gostei, mas se vocês quiserem ler pra saber, tem no Kindle Unlimited também. Ele, inclusive, tem uma continuação, é uma série que vai contar dos outros personagens. Eu nem fui procurar, porque realmente eu não gostei. Não vou dar continuidade. Não sei se vou ler outros livros da autora, talvez mais pra frente, mas por enquanto, agora, não. É um livro que me surpreendeu. Eu decidi falar sobre Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid, e este livro me surpreendeu de uma maneira tão boa. Ele foi um livro tão bom. Eu peguei ele sem pretensão, assim. Ele vai então contar a história biográfica. Uma jornalista vai estar contando a história da Evelyn Hugo e como que foi a vida dela como um todo, essa questão dos sete maridos. E ela faz essa proposta para essa jornalista. E é muito interessante, a gente se aproxima demais da Evelyn. No final, eu tenho certeza que a Evelyn existiu. Simplesmente, eu estou apaixonada por esse livro. Eu já tinha lido há uns 2, 3 anos atrás, The Jones and the Six, mas acabou que eu não peguei Evelyn Hugo. Sim, foi uma experiência muito boa e me surpreendeu positivamente, porque eu não esperava nada do livro, eu fui sem expectativas nenhuma. Novos autores. Eu coloquei nessa categoria, não tenho o livro físico em mãos, porque eu li no Kindle Unlimited, eu coloquei a Suzanne Collins, que escreveu Jogos Vorazes. Eu comecei a ler Jogos Vorazes esse ano, li Jogos Vorazes em junho, então tá super recente, inclusive tem um vídeo aqui no canal das últimas leituras. Um livro super recente que eu li, mas eu já amei a escrita dela. Eu acho que ela tem um pensamento muito interessante, ela escreve muito bem, ela consegue apresentar as ideias dela dentro dos livros, e principalmente esse sentimento de revolução mesmo. Eu acho que para escrever o que ela escreveu demorou muito tempo, que ela teve que ser muito criativa e muito inteligente. Ele é um livro que vai contar, então, essa questão distópica, onde a gente tem como se fosse um país dividido em 12 distritos. E aí, quanto mais o número vai aumentando, os distritos eles vão se empobrecendo e indo parar na linha da vulnerabilidade. Então, se você está no distrito 1, você está na elite, na capital. Se você está no distrito 12, você está nas minas, né, de carvão, e é um distrito muito pobre, com muitas vulnerabilidades, que eles passam muitas dificuldades. Os jogos começaram porque o Distrito 13, que antes existia, começou uma revolução contra o sistema. Para que eles entendessem que era a capital que mandava ali, eles então decidiram fazer os Jogos Vorazes, que é para mostrar que quem manda são eles. Então são selecionados 24 pares de cada distrito, 24 pessoas num total, um par de cada distrito, então um homem e uma mulher de cada distrito. Eles vão ter que duelar até a morte, e isso televisionado. Então, assim, é uma história extremamente interessante, extremamente revolucionária, que eu gostei muito, e eu gostei muito da escrita da Suzanne. Um livro que me fez chorar. Para isso, A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, o primeiro livro que eu li dela. Ainda não li outros livros, estou me sentindo bem impactada com o livro dela. E A Natureza da Mordida é um livro extremamente filosófico, extremamente interessante, que vai trazer, então, diferentes visões sobre a vida como um todo. Ele vai trabalhar muitas questões, como, por exemplo, o etarismo, quais são as consequências das nossas escolhas que a gente faz durante a vida. A Natureza da Mordida, então, ela vai contar a história de duas personagens. A primeira delas é uma senhora que foi psicanalista, atualmente ela está com Alzheimer, que é a Bia. E a gente vai ter a Olivia, que é uma personagem que não se fala a idade dela, mas que está ali mais ou menos entre os 30 anos. E elas vão acabar se encontrando em um dia aleatório. Elas decidem que elas vão se ver todos os domingos nesse mesmo lugar para contar sobre a vida uma da outra e como que essas questões vão se intercalando. É muito bonito. É muito lindo, eu sinto que a Carla Madeira ela escreve muito bem, é uma escrita muito interessante. Esse livro é um livro muito doloroso, então eu indico que vocês olhem a lista de gatilhos, e se vocês se sentirem incomodados em qualquer momento do livro, priorizem a sua saúde mental, não deem continuidade. Eu indico o livro, mas com cautela. Um livro que me fez feliz. Aqui entra aquele livro da Rafaela que eu falei pra vocês, que é O Paradoxo do Amor Imperfeito. Eu comecei lendo a Rafaela por esse livro. Eu acho um livro extremamente divertido, muito tranquilo. Ele é uma história de romance.
sem grandes dramas, sem grandes profundidades, vamos falar assim. Ela vai abordar algumas questões, mas é para ser um livro leve, um livro clichê. Vai contar sobre vizinhos que não se conhecem e que vão acabar se apaixonando por causa de um gatinho que entra sem querer no apartamento do vizinho. Está disponível no Kindle Unlimited, mas eu indico muito a leitura. Eu acho ele super rápido e eu acho que os personagens têm uma química maravilhosa. E a última pergunta, mas não menos importante, é o livro que eu pretendo ler no segundo semestre. Eu tenho muitos livros que eu quero ler no segundo semestre, mas um que eu acho que eu vou me engajar bastante, que eu tô muito animada porque eu estou lendo O Trono de Vidro, é a série de Cidade da Lua Crescente, ó, da Sarah J. Maas. Essa daqui é Casa de Terra e Sangue, volume 1. Eu ganhei esse livro de uma amiga minha, que ela me deu. Então eu estou super animada. Dizem que ele é um livro extremamente político. Esse tamanho não está me assustando por enquanto, mas talvez quando eu pegar o livro me assuste. Eu sei que ele é um livro que ele traz muitas dualidades. Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não gostam. Então eu tô bem curiosa com o livro e eu pretendo muito ler ele futuramente. Só para dar um panorama geral, eu li 35 livros até junho. Não deixa mais uma vez de curtir, comentar e compartilhar e me acompanhar aí para seguir esse processo de leitura durante o ano todo. Muito obrigada por ter ficado até o final. Tchau! Até a próxima!